Se existe um herói que ultrapassa gerações, esse herói é o Superman. Desde sua primeira aparição nas telas até as versões mais recentes, o Homem de Aço foi reimaginado inúmeras vezes, cada uma trazendo uma nova camada de poder, coragem e sacrifício. Mas afinal, qual dessas versões é a mais poderosa? Quem realmente levou o título de Superman mais forte em live action? Hoje, vamos mergulhar fundo nas adaptações mais icônicas, desde o pioneiro Kirk Allen até o atual Superman de Tyler Hoechlin, e ranquear esses gigantes com base nos feitos mais impressionantes. Prepare-se, porque essa lista vai te surpreender e pode sim mudar a forma com que você vê o Superman. Qual é o seu favorito? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa esse sininho e hypa esse vídeo, mano. E fica até o final e depois me conta se você concorda ou discorda do meu ranking. Vamos nessa! Em 10º lugar, o Superboy da série de 1988. Começamos nossa lista com quem ocupa a 10ª posição e é o Superboy, a versão mais jovem e inexperiente do Superman. Poucas batalhas no currículo, ele ainda está aprendendo a lidar com seus poderes. A série de 88 focava muito nos primeiros passos do herói, destacando sua inexperiência, diferente da versão de Smallville que a gente vai falar daqui a pouco. Nessa série a gente vê uma evolução do Clark, mas não tão profunda, enfrentando desafios impactantes, mas nem tanto assim. Por mais que, assim como a versão de Smallville compartilham a mesma essência, o de Smallville traz mais pro personagem. Me conta aí se você já assistiu a série de 88 e se você assistiu, eu acho que você vai entender o porquê dele estar na 10ª posição, mano. Em 9º lugar, Superman do Kirk Allen. O Superman de Kirk Allen da década de 40 ocupa a nossa 9ª posição. Por mais que ele tenha sido pioneiro nas telas, o herói é limitado pela época, mano. Em um tempo onde efeitos especiais eram quase inexistentes, suas aventuras eram mais focadas em problemas mundanos e em um Superman mais humano. Aí você me pergunta, qual é a sua vantagem sobre o Superboy? Ele já estava há mais tempo na ativa, mano, e com muito mais controle dos seus poderes e habilidades. Agora imagina o que esse Superman lá da praticamente era de ouro do cinema poderia fazer nos dias de hoje, mano, com essa tecnologia tão avançada nos filmes de hoje em dia. Esse Superman trouxe uma versão mais contida do herói, isso é óbvio, mas mesmo assim ele consegue ser icônico pra cacete, e ele é muito essencial pra mitologia do personagem no cinema. Em 8º lugar, Superman do George Reeves. George Reeves interpretou o Superman nos anos 50 e, apesar das limitações da época, sua versão do herói tem um lugar cativo nos corações dos fãs. Assim como Kirk Allen, Reeves sofre pelos mesmos limites da época, mas isso não apaga a sua importância. Esses dois Supermans estão praticamente empatados em nível de poder, mas a presença dos dois aqui é necessária para que ninguém venha me questionar que eu deixei de colocar tal personagem, tal ator, então tô colocando todo mundo, meu jovem. E se esse Superman fosse transportado para os dias atuais, enfrentando perigos como o Zod ou até mesmo o Apocalipse? Eu acho que ficaria bem da hora. O George Reeves, que já foi interpretado no cinema pelo Ben Affleck, que vestiu o uniforme de Superman, e posteriormente de Batman em BVS. Então o cara vestiu os dois trajes, o manto de Superman e de Batman. Na 7ª posição, Superman do Dean Cain. Dean trouxe uma versão mais segura e confiante do Superman nos anos 90. Em Lois e Clark, As Aventuras do Superman, sua performance destaca um herói mais maduro e carismático, porém sem os grandes combates épicos que vimos em outras adaptações. Seu Superman era um símbolo de confiança em seu universo, mas falta a ele os grandes feitos também. Será que o fato de faltar grandes feitos tira o brilho desse personagem? Ou sua personalidade já era o bastante para conquistar o público? Eu sei que foi o bastante para conseguir essa posição aqui na lista. Na 6ª posição, Superman do Nicolas Cage. Agora as coisas começam a esquentar. No 6º lugar, temos o Superman do Nicolas Cage, uma versão que só vimos brevemente em Flash, mas que já deixou sua marca. O que dizer do momento é que ele luta contra uma aranha gigante, mano. Pode parecer uma batalha inusitada, mas dentro da visão do Tim Burton, essas criaturas gigantescas eram praticamente monstros kaiju nesse universo. Essa luta sugere que esse Superman já lutou com criaturas desse tamanho
ou até maiores frequentemente nesse universo. E isso também prova que se fosse colocado contra outros inimigos poderosos também, ele faria uma luta de igual para igual ou simplesmente amassaria esses caras. Mas a gente tem que lembrar que o Superman do Nicolas Cage é quase uma fanfic e ele ganhou uma pontinha no filme do Flash que tornou ele canônico, então já é o suficiente para ele estar aqui nessa lista. Quinto lugar, Superboy do Tom Welling. No top 5 encontramos Tom Welling, o Clark Kent de Smallville. Essa versão do Superboy não só enfrentou uma lista enorme de vilões ao longo de 10 temporadas, mas também demonstrou uma força e resistência incríveis, mano, incluindo uma incrível tolerância à kryptonita. Aí você me pergunta, qual é o maior feito dele para ele estar tão acima assim na lista? Eu vou te falar. No final da série, o Superboy enfrentou o Darkseid, eu não sei se vocês lembram. E nessa luta, o Darkseid chegou a ficar na forma de um planeta, meio que um devorador de mundos, e ele estava preparado para devorar a Terra. Mas foi aí que Clark entrou em ação e simplesmente empurrou Darkseid em forma de planeta para fora da órbita terrestre. Esse foi, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais épicos da série, quiçá das séries de heróis no geral. Imagina esse Superboy no cinema, com os efeitos visuais de hoje, com os roteiros de cinema, o que esse cara não faria de estrago, mano. Eu ainda sonho que um dia o Tom Welling volte a ser um Superman em um filme aí do DCU, mano. Em quarto lugar, Superman do Henry Cavill. Em quarto lugar, o Superman do Henry Cavill, cujos feitos são impressionantes. Desde lutar de igual para igual com o Zod, que era muito mais bem treinado que ele, com o Apocalipse, que simplesmente é o Apocalipse, e até mesmo a Liga da Justiça, que contava com a Mulher Maravilha, muito experiente, com o Batman com mais de 20 anos de estrada e com o Aquaman simplesmente no seu auge. Cavill mostrou um herói praticamente invulnerável. Apocalipse foi o único inimigo que conseguiu derrotá-lo, além do sangue que o Batman tirou do seu rosto. Além disso, não podemos esquecer de momentos como ele puxando um encoraçado gigantesco e segurando uma plataforma de petróleo pegando fogo no meio do oceano. Cavill mostrou Superman ali em toda a sua glória, mas ele vai ficar em quarto lugar porque os 3 primeiros têm feitos simplesmente insanos. Mas me conta aí, qual foi o seu momento favorito de força ali do Superman do Henry Cavill? Comenta. Em terceiro lugar, Superman do Brandon Routh. Chegando na medalha de bronze, temos o Brandon Routh, cujo Superman protagonizou cenas memoráveis de força e resistência. Um de seus maiores feitos foi salvar um avião em pleno voo e aterrissá-lo com uma suavidade impressionante. Mas não para por aí, a cena que ele leva um tiro, a queima-roupa no olho e a bala simplesmente se amassa sem causar nenhum dano, é um dos momentos mais icônicos e mostra sua invulnerabilidade. Mas o que torna o Superman do Brandon Routh ainda mais impressionante é o momento em que ele desafia sua principal fraqueza e simplesmente levanta um continente inteiro de kryptonita criado pelo Lex Luthor, mano. Esse ato heróico e arriscado é um dos maiores feitos de resistência de qualquer Superman. Levantar um continente que literalmente o enfraquece é algo que poucos conseguiram fazer, mano. Você acha que outro Superman seria capaz de fazer isso? Comenta aí também. Em segundo lugar, o Superman do Christopher Reeve. O Superman do Christopher Reeve ocupa o segundo lugar e para muitos ele é o mais icônico de todos. Sua presença imponente e sua habilidade de transmitir confiança são incomparáveis. Reeve deu vida ao Superman de uma maneira que marcou gerações, enfrentando inimigos à sua altura como General Zod e realizando feitos que desafiam a lógica. O maior desses feitos, quando ele voa ao redor da Terra tão rápido que consegue fazê-la girar ao contrário, revertendo o tempo. Claro, na realidade isso não seria possível, mas a gente tá falando de Superman, e não só de Superman, a gente tá falando do Superman. E no mundo dele, esse é um dos momentos mais icônicos e épicos já vistos, mesmo que cientificamente não faça sentido nenhum. Mas quem se importa, né? Essa cena é pura fantasia heróica, é isso que a gente gosta de ver. O que você acha desse poder exagerado do Superman? Na primeira posição não podia ser outro, Superman do Tyler Hoechlin.
E na primeira posição temos o Superman de Tyler Hoechlin, da série Superman e Lois. Ao longo das 4 temporadas, esse Superman enfrentou desafios colossais, como lutar até a morte contra o Apocalipse e enfrentar o Bizarro, mostrando uma força brutal, mas é o conjunto de feitos que o coloca no topo desta lista. Ele segurou rajadas de calor de seu filho Jordan na mão enquanto ele não conseguia conter os poderes, congelou um lago para conter um incêndio e atravessou portais interdimensionais sem nenhuma proteção. Mas o seu maior feito foi, sem dúvida, quando ele separou os 2 universos com um soco. E com isso ele impediu a fusão das 2 terras lá no final da 2ª temporada. Esse é, sem dúvida, o maior feito do Superman e um dos mais subestimados do Superman live action, mostrando realmente o quão poderoso esse personagem é, mano. Você já imaginou outro Superman dessa lista realizando um feito dessa magnitude? E aí, o que você achou desse ranking de Superman live action? Concorda com a minha lista ou trocaria as posições de alguém? Ou faltou alguém? Comenta isso tudo aí. E me diz também qual é a sua versão favorita do Superman. Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e hypar esse vídeo, mano. Isso me ajuda demais a trazer mais vídeos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.